Seja bem-vinda à nossa terceira aula do segundo curso dos perfis de personalidade aqui no canal. Sempre lembrando, são 27 perfis de personalidade, são 27 cursos individuais, cada um com começo, meio e fim. Esta, então, a terceira aula do segundo perfil. E antes de iniciar a aula, sempre, né, peço licença para reverenciar a divina consciência manifestadora de tudo que é. Peço licença e reverencio o seu eu superior, a vossa alma, toda a espiritualidade que te acompanha, que nos acompanha. E peço licença para juntos e juntas podermos estudar e nos desenvolver. Muito obrigado. O tema da aula de hoje vamos lá, voltando aqui, que eu já tinha mexido aqui, o eterno professor que mostra como se deve fazer. Então, pega bem esse como se deve fazer, ok, gente? Lembrando, né, nós estamos falando de um perfil de personalidade que predomina as sensações físicas. Então, sempre lembrando isso, a pessoa tem sentimentos, ela tem emoções, ela tem a parte mental bem desenvolvida, inclusive esse perfil de personalidade busca muito mental, mas o que predomina são as sensações. Ela percebe, ela reage e ela processa o mundo através das sensações. Na aula passada, a gente percebeu que a válvula de escape da ira dela que é reprimida é corrigir o outro. É inconsciente, mas é a válvula de escape da ira dela. É como ela coloca para fora isso, como o sistema dela encontrou uma maneira de compensar e pôr para fora essa pressão da ira. As conversas se transformam em debates, porque essa ira faz com que ela tenha que corrigir o outro, então ela precisa transformar uma conversa, que seria uma troca de informações, em uma forma de debate onde ela está trazendo para o outro a compreensão de que o outro está errado e ela está certa e ela sabe, então ela fica numa posição de poder se sentindo confortável sem se precisar se vulnerabilizar. E também que, se você estiver certo, né, eu falhei. Então essa personalidade pensa assim: se você está certo, eu falhei. E isso me faz me sentir vulnerável. Então, não, 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 não. Não vou me sentir vulnerável, né? Claro que a pessoa não fica pensando isso. É um processo interno da personalidade dela que faz ela já encontrar uma justificativa para mostrar que você, por alguma razão, com dados, com números, com informações, não tem a verdadeira razão. Então, a personalidade número 2, assim como a personalidade número 1, são padrões de personalidade que tem a ira na base da personalidade e as formas de cada um lidar com a ira são formas diferentes. O perfil número 2 quer corrigir os outros, o perfil número 1 quer ser uma pessoa boa e quer ser uma pessoa, né, honesta, justa e perfeccionista e quer fazer tudo impecável e se cobra muito por isso. O perfil número 2 ele não se cobra tanto, ele já se sente perfeito, impecável e ele só tem que levar para o mundo agora esse modelo e mostrar para as pessoas que elas estão fazendo errado. O perfil número 3 a gente vai estudar depois, não é o momento para ele agora. Então, para esse perfil de personalidade, ensinar é pelo exemplo, não é falando. Então ele não está. Claro que ele vai também nas conversas querer ensinar a pessoa falando, mas assim, mas o que realmente pega para ele é ensinar pelo exemplo. Ele quer mostrar como que faz. Ele quer ser aquilo como que faz. Só que não é porque ele quer ser um ser humano melhor, ele já considera que aquilo é ser perfeito. O um ele quer ser melhor, o 2 ele já se considera perfeito. Então ele mostra, pô, tá vendo como eu faço do jeito certo, como isso aqui é o jeito certo? O 1 tem dúvida se ele tá fazendo do jeito certo. O 2 não, ele tem convicção que ele tá fazendo do jeito certo. E é uma forma de validação pessoal. Ele se valida dessa maneira, porque ele acredita que ele precisa provar que é o modelo do que é o bem no mundo, sabe? Para ser digno e para ter a confiança da outra pessoa. Inclusive, gente, é, esse perfil de personalidade, ele é um perfil de personalidade que a pessoa ela tem tendência ao fanatismo, seja no que for, político, religioso, seja do que for, não importa, entendeu? Não importa, não é só apenas político e religioso, pode ser até intelectual, aquela pessoa que faz parte de um estudo de uma área específica da ciência, que quer dizer que todas as outras áreas da ciência estão erradas e só a dela é a verdadeira, entendeu? Inclusive tem muitas essas discussões na área, tipo, por exemplo, de algumas linhas específicas da psicologia que quer anular todas as outras formas de conhecimento, que fala que não são científicas, que não tem validação, que não sei o que lá, e aí eu fico olhando e falo, gente do céu, tudo bem, tem todo o direito, mas eu falo, gente, será que não está percebendo que está fanático? E não é, entende, uma coisa religiosa, não é uma coisa política, é uma coisa científica, mas está ficando fanática. Então é um desequilíbrio. Não necessariamente estou dizendo que a pessoa tem esse perfil de personalidade, mas é esse traço desse perfil de personalidade presente na gente.
E todos nós temos isso e a gente precisa estar cuidando para a gente não ficar caindo nisso. Na verdade, não é a gente não cair, né? É para a gente entrar nessa, a gente está consciente que entrou. Ou o mais rápido possível perceber. Então, acreditar que precisa provar que é um modelo do bem para se sentir digno e para ter a confiança das pessoas é como essa pessoa vivencia a experiência. Então ela sente dessa forma. E ela então, ela busca, né, ensinar para validar, sabe? Para se validar mesmo na relação. Porque ela tem medo de ser vista com maus olhos. Só que se você perguntar para ela se tem medo de ser vista com maus olhos, ela vai falar que não, porque ela se sente perfeita. Mas ela tem medo sim. A tentativa da mente dela de fazer ela se sentir perfeita e certinha e querer corrigir os outros é a expressão do medo. Então o medo dela de não ser vista com bons olhos, né, de no caso ser vista com maus olhos, é o quê? É uma forma de se defender desse medo que ela sente. Então é um mecanismo de defesa. Então ela está sempre ensinando o outro, porque se eu estou te ensinando, quer dizer que você vai me olhar com bons olhos, porque você vai olhar para a pessoa que está te ensinando sempre com muito respeito, com muita reverência, com muita gratidão. Então ela consegue entrar num lugar que ela se sente segura por estar ensinando. Então veja, não é que ela quer encher o saco da pessoa, não é porque ela quer ser a pessoa chatona ali, que vai dizer sempre que aquilo está certo e tal. Ela está tentando conquistar sua confiança, ela está tentando se sentir digna da sua confiança, digna da sua relação, e ela está tentando que você veja ela com bons olhos. É as crenças que ela tem, é o modelo de experiência de vida que ela viveu, ela acredita que assim é o jeito de fazer a relação fluir bem. E às vezes ela não percebe, a maioria das vezes, que ela está às vezes até te cansando. Ou se você é a pessoa que você está cansando a outra pessoa fazendo isso, a pessoa está se sentindo cansada de toda vez você levar com vários argumentos ela se sentir incorreta. Ela está se sentindo anulada. A pessoa vai se sentindo anulada. Às vezes ela pode estar realmente incorreta, mas não necessariamente é sempre, e às vezes ela nem pediu a nossa opinião. Então a gente vai lá e coloca uma coisa que ela nem quer, ela não quer ajuda para se corrigir. Ela não pediu ainda ajuda. Então, se está fazendo sentido até aqui, eu peço gentilmente que você possa se inscrever no canal, deixar o seu like, comenta, dá sugestões, né? Faça críticas se forem construtivas. Estou aberto a críticas construtivas, a feedbacks, a sugestões. E também compartilha. E lembrando, gente, que aqui embaixo, no link na descrição do vídeo, tem o link do quiz. Todo final de aula, aqui nesse curso 2, né, eu estou colocando um quiz para você ir lá no quiz testar um pouco do aprendizado. Não se preocupe em acertar, vai lá testar, né, ver como é que você está, se eu estou me fazendo claro, porque também é importante, porque se eu ver que muita gente não está conseguindo acertar as respostas, eu vou me perguntar o seguinte, cara, então eu não estou explicando de uma forma que está sendo claro para as pessoas, porque se um monte de gente não está alcançando, então isso é um feedback para mim também. Mas não se cobrem acertar. Vivencie o quiz, vai lá, responde, participa, vai ser legal, é bom também, né? A gente até consegue se divertir um pouquinho, né? É um momento ali agradável. E seguindo com a aula, né, então essa pessoa, né, esse perfil de personalidade leva essa pessoa a confundir a orientação, orientar a outra pessoa com ser uma autoridade moral. Porque são coisas totalmente diferentes. Né? Quando eu estou orientando alguém, se eu estou orientando para contribuir com essa pessoa ou para provar para ela que eu sou um modelo que sabe o jeito certo de ser. Porque quando eu estou orientando uma pessoa, eu estou ensinando algo que ela vai aprender a fazer. Eu estou ensinando então uma possibilidade de fazer alguma coisa e não ensinando ela a ser alguma coisa. Porque, gente, no fundo, vamos ser honestos, ninguém tem o direito de ensinar o outro a ser algo. O ser algo é uma liberdade do outro escolher. Então, a gente pode orientar uma pessoa a ensinar ela um caminho de fazer algo. Agora, ser algo precisa ser uma escolha dela, precisa ser uma decisão dela. E também, se a gente for mais profundo ainda, a nossa essência, a nossa alma, nosso espírito, ele já é o que ele é. Ele já tem os interesses dele. A gente não vai alterar o nosso espírito, a nossa alma. É ela que vai se manifestar. O que a gente vai conseguir atualizar no modelo de ser é a nossa personalidade. A personalidade ela é adaptável, a gente pode ir modelando ela. Isso sim, esse ser com S minúsculo. Agora, o ser com S maiúsculo, esse daí é uma outra história, uma outra dimensão. Então, quando, né, esse perfil de personalidade está orientando a pessoa, ele tem uma tendência a achar
que ele sabe a forma correta de ser e ele se perde nesse sentido, de que, na verdade, o que ele precisa fazer é explicar que o que ele está passando é uma forma de fazer alguma coisa. E também para ele é difícil, por quê? Porque se ele está ensinando uma forma de fazer, ele está ensinando como se aquela fosse a única maneira e a correta. E nesse sentido, além de perceber que eu não estou ensinando o que é ser, mas o que algo que se pode fazer, uma nova possibilidade, também reconhecer que esta que eu estou ensinando não é a única, existem outras, mas essa é uma que faz sentido para mim, funciona para mim e talvez possa te agregar. Ou talvez você vai usar só 30% do que eu te expliquei, os outros 70% você vai atualizar com outras coisas e tá tudo certo. Só que para esse perfil de personalidade é difícil, por quê? Porque ele teve uma infância geralmente muito marcada por uma confusão entre o ser e o fazer. Então cresceu em um lugar onde as pessoas associavam que aquilo que ele faz representa o que ele é. Aí você pode falar, ah, mas peraí, tem até a professora, né, que é famosa, a Lucilena Galvão, que ela vai falar, pelas vossas obras vos conhecereis, né? Então aquilo que você faz vai falar muito sobre quem você é. Então, vamos lá. Depende, o ensinamento da professora Lucilena Galvão tá correto, só que tem uma profundidade esse ensinamento que é o seguinte, dependendo do que eu estou fazendo, eu estou só reproduzindo um padrão de personalidade, um padrão automático, um padrão inconsciente. Nem tudo que eu estou fazendo representa o meu ser com S maiúsculo. Agora, se eu estou numa conexão com o meu ser, se eu estou me aprimorando, entendendo o meu padrão de personalidade, usando o que o meu padrão de personalidade tem de melhor para favorecer a minha conexão com o meu verdadeiro ser, com S maiúsculo, minha alma, minha conexão com o meu eu verdadeiro. É uma conexão interna, gente, não é copiar ninguém. Cada ser humano é único. Você tem a sua conexão com o seu ser. Ninguém tem que te dizer como que você tem que agir. O meu papel aqui, inclusive, com esse conhecimento, é ir te auxiliando a você ir entrando para dentro. Não você fazer alguma coisa, você entrar para dentro para você descobrir com o seu ser, com S maiúsculo, o que você faz. Eu não quero aqui definir o que você tem que fazer. Eu quero te ajudar a refletir a importância de você se conectar com o seu verdadeiro ser para ele te dizer o que você tem que fazer e você ter dentro de você o seu próprio mestre. Não existe mestre do lado de fora, mestre está do lado de dentro. Verdadeiros mestres que estão do lado de fora ensinam você a entrar para dentro, mas já antecipo, não sou mestre de ninguém, não sou mestre de ninguém, mas os verdadeiros mestres que existem, eles ensinam as pessoas a entrarem para dentro. Meu objetivo aqui é compartilhar o conhecimento que eu estudo da psicologia, dessas áreas de conhecimento, que eu tenho as formações, para auxiliar você a lidar com seus padrões de personalidade e fazer esse mergulho para dentro, ok? Então, essa diferenciação entre ser e fazer não é claro para esse perfil de personalidade e a gente precisa ajudar essas pessoas a perceber isso, que você não é o que você faz, mas o que você faz expressa um pouco de como você está se vendo, ok? Então, partindo disso, né, a gente consegue chegar também a uma compreensão de que esse perfil de personalidade tem dificuldade de aceitar a autonomia alheia. Então ele encara como um desrespeito ou como um erro quando a outra pessoa não segue a orientação dele, que ele deu, o modelo dele. Então ele tem essa dificuldade, porque ele realmente enxerga como uma forma de desrespeito, ou que a pessoa está errando, a pessoa não está entendendo. Não, eu vou explicar de novo porque você não está entendendo. Não, a pessoa está entendendo, ela só não quer fazer do jeito que você explicou porque não está conectando com a alma dela, não está fazendo sentido para ela. E ok, não está fazendo sentido, entendeu? Mas esse perfil de personalidade tem uma dificuldade de lidar com essa informação. Ele dizia, não, você não está entendendo, é impossível, é impossível, eu te expliquei tudo. Não, peraí, vamos lá. Ou então, pô, tô aqui, sabe? Tipo assim, né? Claro que as pessoas não vão falar com essas palavras, né? Mas estou dando aqui o meu exemplo da minha forma. Pô, tô aqui, meu, mó tempo explicando isso pra você, aí você vai jogar tudo no lixo que eu te falei, você já aí tá fazendo de outra forma e tal, não sei lá. Você entende? Encarou como desrespeito. Encarou como desrespeito. E não é às vezes nenhum nem outro. A pessoa não tá errando e não tá desrespeitando. Ela só tá querendo fazer da forma que faz sentido para ela. Só que para esse perfil de personalidade isso ofende. Só que ele não percebe que a ofensa que ele sente é por quê? Porque ele precisa inconscientemente provar que ele sabe, provar que ele é superior, para ele tanto expressar e colocar para fora essa ira, ter essa válvula de escape dessa ira, quanto para se sentir digno e também tendo a conquista da confiança da pessoa. E é sobre aceitar que a pessoa confia em você, mesmo que ela não queira fazer do jeito que você ensinou. Mesmo que ela não queira fazer do modelo que você quer. E o modelo que ela está fazendo, o jeito dela, não anula o seu não está errado, porque ela está fazendo de outra forma. São seres únicos, que querem viver de maneiras únicas. E às vezes o que você ensinou para ela, ela até assimilou
e ela vai usar um pouquinho, mas ela tem o direito de usar o quanto ela quiser e se ela pediu orientação, sabe? Se ela pediu orientação. Isso é uma coisa muito importante, sabe? A pessoa pedir. É igual isso aqui, você está vindo no YouTube, você está escolhendo entrar neste canal, você está escolhendo assistir esse vídeo, a decisão é sua, entende? Eu não posso te forçar a assistir esse vídeo. Não faz sentido. Então você entende a diferença da pessoa querer e da gente impor? É totalmente diferente isso. E inclusive quando a pessoa busca, ela está no momento da transformação, porque agora ela se abriu para isso. E a conclusão então que a gente chega é que o medo de ser visto como irrelevante ou de ser ignorado leva à tentativa de controle através de querer ensinar e corrigir. Para a pessoa, ela está ensinando, mas ela está tentando corrigir. E ela não percebe, na maioria dos casos, pode ter uma ou outra pessoa que já tem um certo nível de autoconhecimento, talvez você seja essa pessoa, que já consegue perceber que isso é um medo de ser considerado irrelevante por essa pessoa, de ser ignorado. Então, querer estar nesse lugar de quem ensina, de quem é professor, é uma forma de estar num lugar de ser bem visto, bem quisto, de não passar despercebido, de não passar como irrelevante. Mas você não precisa disso. Você é capaz de ser querido, de ser querida, sem precisar estar nesse lugar. E essa necessidade de reconhecer, né, que existe aí uma necessidade, sabe, de reconhecer que o desenvolvimento pessoal, tanto seu quanto das outras pessoas, e a liberdade são duas faces de uma mesma moeda. Então, para você se desenvolver e ter o seu crescimento, você precisa da liberdade. E a liberdade é você ir percebendo esses padrões da personalidade, percebendo que você não é isso, que isso foi um personagem que você desenvolveu na infância para se adaptar à sua família. Não quer dizer que a sua família é uma pessoa, são pessoas ruins, eles te ensinaram que eles acreditavam que era o melhor, eles te deram o melhor que eles tinham. Por mais que talvez para você isso seja nesse momento, ou sei lá, em algum momento da sua vida você achou que era o pior, mas as pessoas sempre dão o melhor. Às vezes o melhor que as pessoas têm, pra gente é o pior, mas é o melhor delas. O ser humano sempre entrega o melhor que ele tem, é até onde ele alcançou no processo dele. Então, aceitar que essa liberdade de você romper esses padrões de personalidade, caso você aceite esse caminho, ele vai ajudar o seu desenvolvimento pessoal. E quando você está ajudando ou apoiando outra pessoa que pediu, o desenvolvimento pessoal dela precisa da liberdade dela de decidir o que ela quer fazer com as informações, com os ensinamentos que você trouxe para ela. Não forçar a goela abaixo dela uma coisa que às vezes ela não quer. A liberdade caminha junto com o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento consciencial, o desenvolvimento da consciência, né? Consciência num sentido mais aqui, né, ocidental, porque no sentido oriental a consciência é uma outra coisa, mas eu ainda acredito que vale a pena ainda falar da consciência nesse sentido mais ocidental, que é a forma como a gente enxerga, que não é momento de aprofundar aqui, mas a expansão da nossa consciência, no sentido que a gente tem aqui, ela precisa de liberdade. A gente precisa fazer as coisas fora das regras às vezes. Sabe, não estou falando aqui para você ser fora da lei, tá? Não estou orientando ninguém que quer ser fora da lei. Estou falando que às vezes a gente precisa quebrar as regras da nossa cabeça, as crenças, para fazer o nosso desenvolvimento pessoal. Porque as crenças, elas muitas vezes limitam, ok? E o desafio dessa aula é você escolher uma situação onde normalmente você orientaria alguém que você conhece e antes de você ir lá ensinar essa pessoa, você vai perguntar primeiro para si mesmo, tá? Porque aqui tá, pergunte se a pessoa quer ajuda ou se ela está aberta a ouvir. Mas antes de perguntar para a pessoa, eu gostaria que você perguntasse primeiro para você e tivesse uns 2, 3 minutinhos de reflexão. Será mesmo que essa pessoa tá querendo algum tipo de apoio, algum tipo de ajuda? Primeiro pergunta para você ir praticando, você ir percebendo, sabe? Será mesmo que ela quer? O que aqui que está dizendo? Qual que são os sinais que ela realmente está pedindo ou ela está demonstrando que quer apoio? Porque ela não pediu. Em quais comportamentos dela eu estou percebendo que ela quer? Se você chegar à conclusão que ela quer na sua cabeça, aí você pergunta ainda assim se ela quer. Se ela falar que quer, ok. Se ela falar que não quer, apenas aceite o não dela. Não tente convencer ela de que ela precisa. E observe como que você se sente. As sensações, lembra que você vive muitas sensações? Observa como que você se sente. Se você se sente ofendido, se sente mal, se sente raiva, se sente culpa. Como você se sente? Se sente ignorado, se sente irrelevante, para que você possa ir aprendendo a lidar com essa experiência. E caso ela aceite, respeite a liberdade dela. Ok? E lembre-se, o que você está passando para ela é uma forma de fazer, não o ser. O ser é de cada um.
É algo muito particular e profundo. E se está fazendo sentido, eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente. Gente, vamos fazer o canal crescer. A meta do canal é 10 mil seguidores. Nós temos 1.000. Então, nós estamos na meta dos 10 mil e vocês podem contribuir com isso. Compartilhe no grupo de WhatsApp da família, dos amigos, da galera do trabalho, porque é um canal de autodesenvolvimento, de desenvolvimento consciencial. Então, para todo ser humano, ele é útil, ok? E o tema da nossa próxima aula é a solidão de quem não pode falhar, porque esse é um dos negócios que pega forte para esse perfil de personalidade. Se sente solitário e muitas vezes não está consciente também disso. Por quê? Porque não pode falhar, não acredita que tem o direito de falhar. Quando na realidade, né, a vida ela precisa que a gente se vulnerabilize para a gente realmente conseguir aprender a vivenciar ela. E, dito isto, agradeço a sua presença, agradeço ao seu superior, a divina consciência manifestadora de tudo que é e peço licença para encerrar e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau.